Oiê, eu sou a Ká e esse é mais um episódio do meu diário de organização. Hoje a gente vai falar sobre revisão semanal. Você sabe o que é uma revisão semanal, para começar? Eu acho que, na minha opinião, a revisão semanal é a parte mais importante da organização de qualquer método, tá? Não importa qual método você utilize, não importa se não é o GTD, se você não tiver uma revisão do seu método, no mínimo semanalmente, vai ser muito difícil você manter ele. Porque a revisão semanal é uma forma de você se atualizar, de você saber o que está acontecendo, para você poder gerenciar melhor o seu dia. Se você não sabe, se você não tem controle nenhum do que está acontecendo, dificilmente você vai conseguir gerenciar alguma coisa, tá? Então, basicamente, a revisão semanal ela é isso. Ela é um momento que você tira para você, algumas horas, para você atualizar seu sistema, se atualizar, ver o que está pendente, o que precisa fazer, enfim. Então, quais são os passos? O que eu tenho que fazer para minha revisão semanal ser algo eficiente? Bom, segundo o GTD, a primeira coisa que você tem que fazer na sua revisão semanal é capturar todos os papéis perdidos, espalhados, que estão por aí e colocar dentro da sua caixa de entrada. Então, se você tiver outras caixas de entrada, seria legal você esvaziar elas e colocar tudo numa caixa de entrada só. Se você tiver uma pasta que você coloca tudo que você recebe em trânsito, você também pode esvaziar ela e colocar dentro da sua caixa de entrada. Na sua carteira, se tiver algum documento que você precisa tratar ele ainda não está na sua caixa de entrada, também coloca lá. Então você centraliza tudo isso, todos esses papéis, tudo isso que for físico, pode ser, não necessariamente pode ser um papel, mas alguma coisa que demande alguma ação sua, coloca dentro da caixa de entrada. Colocou dentro da caixa de entrada, o segundo passo da revisão semanal é você esclarecer a sua caixa de entrada. Isso serve tanto para a caixa de entrada física quanto para a caixa de entrada digital. Então, isso serve para o seu e-mail, serve para a sua caixa de entrada, se você tiver no seu Evernote, no seu Notion, no seu Trello, sei lá, qual aplicativo você utilizar. Se lá tiver uma caixa de entrada, você também vai esvaziar. E o que é esclarecer, tá? É você decidir para onde que vai aquilo. Então, por exemplo, você vai pegar o papel que você tirou da sua caixa de entrada e vai se perguntar: isso aqui me demanda alguma ação? Se ela não demanda ação, ela só tem 3 opções. Ou isso é lixo, ou você não pode fazer agora, mas em algum momento você gostaria de fazer. Então isso vai para suas listas de algum dia talvez. Ou você quer guardar para referência, tipo uma conta que você já pagou, ou um documento que chegou da escola do seu filho, enfim. Para o que não demanda ação, você só tem esses 3 caminhos. Agora, se demanda ação, você tem que pensar em qual é a próxima ação. Se isso demanda mais de uma ação para ser finalizado, isso já é um projeto, tá? Então, aí você deixa numa pilhinha aí de projetos que você vai ter que planejar e colocar na sua lista de projetos, tá? Agora, se isso demanda uma ação só e a próxima ação já encerra essa atividade, você consegue fazer ela em menos de 2 minutos? Se você consegue, então você já faz, tá? Se forem muitas coisas que você tem para fazer em menos de 2 minutos, faz uma pilhinha de coisas que demandam 2 minutos e assim que você terminar sua revisão semanal, você faz essa pilhinha. Por que eu estou te falando isso? Porque você pode acabar saindo do modo de esclarecimento e ir direto para o da execução, tá? E não é o objetivo da revisão semanal. Esse momento, você está separando, você só está esclarecendo, você não vai fazer nada, tá? É bom deixar isso claro. Então, se for lixo, você joga no lixo. Se for para sua lista de algum dia talvez, você vai lá, pega um post-it, coloca incubar, algum dia talvez, não sei o quê, e põe em cima da mesa. Depois você vai tratar isso aí. Por enquanto você só vai separar, tá? O esclarecer é isso, é você pegar, saber o que é e separar ele numa pilhinha. Se demora mais que 2 minutos, você tem mais 2 opções. Você é a melhor pessoa para fazer essa atividade? Se não, tem uma outra pessoa que dá para fazer isso para você, você pode delegar. Então você põe lá na sua pilhinha de aguardando resposta. Se você é a única pessoa que pode fazer essa ação e ela demora mais de 2 minutos, o melhor é você adiar. Então, se ela tem uma data determinada para acontecer, põe na sua pilhinha de coisas que tem que ir para o calendário
E se ela não tem uma data específica para acontecer, ou seja, se não tem uma data para que aquilo ocorra, você pode simplesmente deixar na sua listinha de próximas ações. Então, você põe na pilhinha de próximas ações e assim que você terminar essa parte de esclarecimento, você vai colocar nas suas listas. Então, essa é a parte em que você vai esclarecer a sua caixa de entrada. Isso também tem que acontecer nas suas pastas digitais, ou seja, você tem que ver ali para que pilhinha tem que ir cada coisa. E isso também tem que servir para o seu e-mail. Então, você tem que olhar a sua caixa de entrada e já separar o que demanda ação e o que está guardando resposta e o que é referência. Aí o e-mail é mais fácil porque é só você arrastar. E aquilo ali já vai estar no lugar que ele deveria estar. Depois de esclarecer a sua caixa de entrada, depois que você já esclareceu as caixas de entrada digital também, chega a hora de você esvaziar a sua mente. É um momento meio complicado, né? Porque às vezes a gente não consegue pensar na hora, tem tanta coisa para pensar e na hora que você precisa colocar isso para fora, você não consegue. Tem uma parte do livro do GTD bem interessante, lá na página 150 e vai até a página 154, que são gatilhos de pendências que você pode ter, tá? Então, se você achar que é necessário dar uma lida, pensar sobre esses gatilhos, você pode dar uma olhadinha e ver se tem alguma coisa ali pendente que está na sua cabeça. Você também pode só se perguntar o que está te preocupando no momento. E aí você põe num papel e você já esclarece na pilha que é mais apropriada para aquela captura. Depois que você esvaziou a sua mente, é a hora de você revisar suas listas de próximas ações. Então, o que você já fez dali que você esqueceu de anotar? Esse é o momento de você dar o okzinho lá para suas coisas que você já fez. E o que ainda precisa fazer? Agora você vai pegar aquela pilha que a gente separou lá, que é só de próximas ações, e a gente vai atualizar essas listas. Então, você vai pegar aquelas informações, povoar essas listas com as informações que precisa, tá? Terminou de povoar suas listas de próximas ações, de revisar, de escrever ali o que já foi, o que já estava pendente, você vai revisar o seu calendário. Você vai olhar tanto as semanas que já se passaram até quando você achar necessário, quanto as próximas. As que já passaram, você pode ver se alguma coisa dali precisa ser guardada no seu arquivo de referência, no seu tickler, se tem algum gatilho para o futuro, tem alguma reunião que foi dito alguma coisa que você precisa tratar em algum momento. Então, esse é o momento que você vai se atualizar em relação ao seu calendário. Depois que você se atualizou no seu calendário, você pode também já colocar aquelas pendências que você capturou da sua caixa de entrada dentro do seu calendário. Não fica preocupado muito em planejar qual o melhor horário, como você tem que fazer, o que tem que vir antes ou depois. Só põe um lembrete lá para você não esquecer de que aquilo faz parte, né? E depois você planeja de acordo com o que você colocou lá no seu calendário. Então, você pega a pilhinha de coisas que tem que ir para o calendário, atualiza o calendário, depois você vai planejar em cima dessa atualização. Esse é o momento de você pegar tudo aquilo que ficou na sua lista de aguardando resposta e dar uma olhada. Também é legal você dar uma olhada no seu aguardando resposta lá do e-mail, tá? Então, olha o aguardando resposta do e-mail e dá uma olhadinha na sua pilha de aguardando resposta. Depois você vai revisar suas listas de projeto. Dá uma olhada, vê se tem algum projeto que precisa de demandar alguma ação, se ele está precisando de alguma atenção sua. Se algum projeto você já terminou e esqueceu de finalizar no seu sistema, enfim. Dá uma olhada nessa parte de projetos. Depois você vai revisar a sua lista de algum dia talvez, ver se você não quer começar alguma coisa que está ali, pegar a sua pilha de coisas que você separou para algum dia talvez e povoar ali também. Enfim, você pode tanto tirar coisas dali quanto colocar coisas novas. Por último, você pode ser ousado. O que você acha? Se tiver alguma ideia, alguma coisa que você acha incrível e que deveria muito ficar guardado no seu sistema para o melhor horário ou melhor momento para você utilizar, ou então um projeto que você quer iniciar agora, hoje, enfim. Esse é o último passo da revisão semanal e é o momento que você pode se sentir livre para fazer o que você quiser. No livro, o David separa essas tarefas em 3 partes. Primeiro é o tornar claro,
que é o momento em que você vai capturar todos os papéis e materiais avulsos, que você vai esvaziar a sua caixa de entrada, que você vai esvaziar a sua cabeça, e depois ele vem para a parte da atualização, que é quando você começa a revisar suas listas de próximas ações, revisar o calendário, revisar as listas de aguardando resposta, revisar os projetos, enfim. E por último é a parte do Seja Criativo, que é onde você vai dar uma olhada na sua lista de algum dia talvez e ver se tem algum projeto ali que você não queira ativar ou que você acha interessante ativar e transferir para a lista de projetos. Um momento que você pode ser criativo e pensar sobre qualquer assunto, se tem alguma coisa que você queira passar, tratar em algum momento, enfim. Essa é a parte onde você deixa sua mente voar e de repente você encontra alguma coisa que você acha interessante. Assim, se você estiver começando agora o seu GTD, eu recomendo que você siga esse passo a passo da revisão semanal à risca. Então, exatamente como o método passa. Pelo menos uns 6 meses aí, né? É bom você seguir o método à risca. E com o tempo você pode customizar isso e também colocar dentro das suas atividades que você precisa fazer todo final da semana. Então, por exemplo, a minha revisão semanal, eu tenho algumas coisas a mais, como, por exemplo, revisar o software que a gente utiliza para dividir os projetos entre as equipes. Então, eu preciso toda sexta-feira dar uma olhadinha nesse software. E aí eu coloco na minha revisão semanal. Outra coisa que eu ponho na minha revisão semanal é verificar a minha tabela de horas extras para ver se eu atualizei, se está tudo certo. Se eu preciso atualizar, eu deixo um lembrete para mim para quando eu for planejar a minha semana. Eu também coloco para eu atualizar, para eu deixar como lembrete, a verificar a minha planilha de reembolso, fazer a lista de compras e coletar as atividades da faculdade e limpar minha área de trabalho. Tudo isso faz parte da minha revisão semanal. Então, eu dou uma olhada na minha área de trabalho, que eu também considero uma caixa de entrada, porque eu deixo salvo aqui muitos documentos que eu preciso verificar. Eu sempre tento concentrar isso numa parte só, ou deixar tudo no meu inbox do WhatsApp, ou deixar em alguma caixa de entrada. Mas se eu não consigo, eu utilizo a minha área de trabalho também como caixa de entrada para verificar alguma coisa que eu preciso ver assim que possível. Uma das perguntas mais frequentes sobre a revisão semanal é quanto tempo eu demoro para fazer. Olha, sinceramente, quando eu comecei a fazer a minha revisão semanal, foi muito engraçado, porque eu demorei muito tempo para fazer. Eu demorava cerca de umas 4, 5 horas para fazer a minha revisão completa. E isso me atrapalhava de várias formas. Porque, primeiro, eu toda hora era interrompida, né? Assim, você tá trabalhando, então toda hora alguém vai te chamar para conversar com você, vai te perguntar alguma coisa. Então, o ideal é você fazer a sua revisão semanal ou de manhã cedo ou no final da tarde, tá? Que é para ninguém te interromper. Se ninguém te interrompe, o seu tempo útil fica maior, né? Você consegue ficar concentrado mais tempo na sua atividade. Outra coisa que me atrapalhava muito a minha revisão semanal é que eu planejava enquanto eu estava revisando. Então, vamos supor que algum projeto brotasse da minha caixa de entrada. Eu parava tudo que eu estava fazendo e eu ia planejar, fazer todas as etapas de planejamento natural daquele projeto. E aí eu demorava demais, sim, demais para fazer toda a minha revisão, porque eu parava, planejava um projeto, aí daqui a pouco parava, planejava outra coisa. Aí se tivesse alguma atividade da faculdade para fazer, eu parava e ia fazer a atividade, e isso não é revisão semanal. A revisão ela não é para você fazer alguma coisa, é para você se atualizar e revisar. Então, isso demorou um tempo assim para colocar na minha cabeça. Outra coisa que me fazia demorar muito também é acumular muita coisa na minha caixa de entrada. Eu sempre tentava esvaziar minha caixa de entrada assim que desse. Então, chegou no final do dia, eu tive, sei lá, uns 10 minutos, eu tentava esvaziar um pouco em 10 minutos. Hoje em dia, minha caixa de entrada tá sempre em controle. Ela não tá sempre vazia, mas tá sempre em controle, assim. Eu normalmente tenho umas 3, 4 coisas pendentes e eu consigo resolver elas nesses 10 minutinhos no final do dia ou no começo do dia seguinte.
Outra coisa que pode fazer a sua revisão semanal demorar muito é você demorar para fazer a sua revisão semanal. Ou seja, você acumular várias semanas sem atualizar o seu sistema. Você vai demorar um pouco mais de tempo para ver o que está pendente, para esvaziar tudo. Então, assim, se você fizer semanalmente, religiosamente, você vai começar a diminuir o seu tempo de revisão semanal. Hoje em dia eu consigo fazer em meia hora, 40 minutos. Se eu tiver algum imprevisto no meio da revisão, eu paro, então aí ela vai demorar um pouco mais. Mas normalmente eu me dedico de manhã, meia hora antes de começar a trabalhar, a revisar todo o meu sistema, ou no final do dia, quando eu saio do trabalho, eu reviso os 30 minutos ali, 40, eu consigo fazer rapidinho. Se eu não estiver em casa, eu consigo fazer minha revisão em trânsito, porque o meu sistema fica no Notion, minhas próximas ações ficam num planner e meu calendário também. Então eu consigo revisar tudo que eu preciso fazer em trânsito também. Tirando a caixa de entrada, que aí eu só consigo processar quando eu chego. Mas se eu sei, por exemplo, que eu vou trabalhar no escritório, então eu já pego todos os papéis, já separo dentro de uma pasta. E se eu tiver em trânsito, eu já vou separando os papéis e tal, verificando o que tem que ir para tal lugar. Então, se eu estou em trânsito, eu consigo esclarecer a caixa de entrada, ou só pegando, olhando essa pasta, verificando e separando com os post-its ou com clips o que eu preciso organizar. E aí, se precisar arquivar ou ir para o Tickler, eu coloco aqui em casa. Bom, pessoal, então é isso. Tirem um dia da semana aí para vocês, algumas horinhas nesse dia, para fazer a sua revisão semanal. A revisão semanal é muito importante, então não deixe de fazer, não procrastine. Mesmo que demore um pouco mais no começo, com o tempo você pega a prática e aí você não vai mais precisar demorar tantas horas para fazer. Tenta se concentrar só na sua revisão semanal, tenta não fazer outras atividades enquanto está fazendo a revisão, a não ser ouvir uma música, sei lá. E é isso aí. Não esqueça de seguir a gente lá no Instagram, @diário de organização. Também não esquece de seguir a gente lá no Spotify. Agora a gente tá lá na aba podcasts do Spotify. E é isso aí. Até a próxima. Valeu, falou!